preciso te dizer que é impossível me esquecer. Eu não estou só nessa batalha. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, de todos os medos, todos os temores me livrou o Senhor Deus. Me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. São José, valei-me. Valei-me, São José. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Por isso eu te digo, feliz és tu, Simão, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu construirei a minha igreja. Simão, feliz és tu, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou construir a minha igreja. Toda a igreja hoje volta-se para duas figuras significativas e fundantes do processo de evangelização: Pedro e Paulo. Antes, Simão e Saulo. Duas figuras distintas, mas de caminho único, de experiência com o Senhor. Um conviveu com Jesus, o outro não. Um fez a experiência de caminhar lado a lado, de abandonar, mas de ser chamado de novo. O outro fez a experiência de ser perseguidor, vem do grupo dos fariseus, grande conhecedor do Antigo Testamento, mas fez uma experiência profunda com Jesus ressuscitado, e a partir dali nunca mais foi o mesmo. Homens que fizeram a experiência de estar face a face, seja com o Senhor quando caminhava no meio do povo, seja com o Senhor ressuscitado. E quando fizeram essa experiência, não era mais Saulo, mas Paulo. Não era mais Simão, mas Pedro.
receberam um nome novo. Por que isso? O Papa da nossa igreja, ele não chama Francisco, mas hoje e por todo sempre será conhecido como Francisco. Papa João Paulo II não chamava João Paulo II, mas é e sempre será conhecido como João Paulo II. O Papa, quando assume uma missão na igreja, quando ele é instituído como Papa, a primeira missão dele é escolher um novo nome. Um nome que vai simbolizar a sua missão. Um nome que diz respeito àquilo que Deus lhe confia. O nome tem um sentido muito particular na vida de cada pessoa humana. Tem gente que quando vai escolher nome, olha nome de jogador de futebol. Vai colocar nome do filho, nome de ator de televisão, de novela, misericórdia. Cantor, né? Nome tem que significar aquilo que aquela criança é para aquela família naquela fase da história. O sentido daquela criança. Uma vez eu ouvi uma reportagem falando que foi um homem colocar o nome dos filhos dele, ele tem segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Olha, onde está com a cabeça? O nome simboliza a missão. Qual que é o seu nome? É o nome que Deus um dia vai te chamar. O nome do nosso batismo. Quando o Padre vai nos batizar, a primeira coisa que Ele faz é nos chamar, no momento do batismo, pelo nome. E depois dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a gente vai encomendar uma alma a Deus, é pelo nome que a gente chama a pessoa. E depois pede ao Senhor que a receba no reino dos céus. O nome tem um sentido único, pessoal na nossa vida, que imprime a minha história. E a palavra nos fala que quando Jesus chama Simão, filho de Jonas, era como um pescador que vivia da pesca, numa vida simples, de trabalho forçado, deixa tudo para seguir Jesus. E o caminho que ele vai fazendo com o Senhor já não é mais Simão, mas é Pedro. As experiências que quando nós vamos vivendo na verdade de Deus, não tem como mais ser o mesmo. Quando a minha experiência, o meu caminho é verdadeiro com Deus, a primeira coisa que Deus vai fazendo é transformando. Não é uma mudança exterior, não é algo para as pessoas verem exteriormente, mas é uma mudança que vem de dentro, uma mudança de caráter, uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento, uma mudança de temperamento. Muitas vezes a gente escuta algumas pessoas até falando: temperamento não muda, comportamento não muda. Só se não quiser. Quando a experiência é verdadeira em Deus, é capaz sim de mudar. Se eu me abrir, se eu corresponder, se eu permitir Deus ir transformando. Jesus, ele passou anunciando o reino de Deus, curando, libertando, mas também ele foi formando discípulos. E a instituição do reino de Deus significa mudança de vida, conversão, transformação, o que a igreja vai chamar de metanoia, que significa uma mudança radical de vida, de comportamento, de relacionamento, de modo de agir, de modo de falar, de modo de ver o mundo, de se ver e ver as pessoas. Celebrar a festa de São Pedro e São Paulo significa celebrar o poder e a capacidade de Deus que institui a igreja como uma mudança de vida. Os céus que já começa aqui a partir das escolhas e do momento que eu vou permitindo a graça de Deus agir em mim e ir me mudando. Isso significa conversão.
mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança no modo de tratar as pessoas, mudança no modo de ver as pessoas, de se relacionar com as pessoas. E não é com as pessoas exteriores lá de fora não, que às vezes é mais fácil, mas é dentro de casa. Aqueles que dividem a cama, aqueles que dividem a mesa de trabalho, aqueles que dividem o teto onde nós trabalhamos. É ali que nós vamos fazendo a experiência, se eu estou ainda na vida velha ou eu estou na vida nova. É quando eu estou sozinho, não tem ninguém que me vê, e ali eu vou testemunhando que eu estou em Deus. É quando eu estou em situações onde que parece que ninguém está me vendo, e ali eu vou provando para mim, para Deus, que mesmo que eu não esteja diante dos olhares das pessoas, eu estou vivendo uma vida na integridade daquilo que é o querer de Deus. Eu não vou fazer de conta, eu não vou viver uma encenação de um teatro, de uma novela, aonde eu vou vivendo em capítulos, cada lugar eu represento um papel, cada lugar eu vou encenando uma figura diferente. A vida não é um teatro. A vida de igreja não é uma encenação. Eu preciso ser o mesmo diante de Deus. E é para Deus, não é para os outros. É para Deus. Que eu vou provando a minha verdade em Deus, que eu vou vivendo na presença de Deus, que eu vou deixando Deus ir moldando, Deus ir transformando, tirando, mudando o meu comportamento, todo o meu ser. Pedro, um homem de temperamento forte, tempestivo, vinha na cabeça, falava que queria resolver tudo do jeito dele. E Jesus foi moldando a tal ponto de, nos seus escritos, muito tempo depois, ele vai dizer: filhinhos, amados, não pagueis o mal com o mal. Mas o mesmo que quando Jesus foi preso, tira a espada e corta a orelha. Não, guarda isso, coloca essa espada. Não precisa de espada, não precisa de espada. Um homem que deixou ser moldado, um homem que deixou ser transformado a tal ponto de, quando Jesus foi preso, ele queria ver onde que Jesus estava, chegou perto das pessoas, e alguns disseram: você é discípulo dele. Não, eu não sou. Você é discípulo deste homem. Eu não sou, eu já disse que não conheço. O seu modo de falar nos mostra que você é discípulo desse homem. A conversão que já havia começado, sem ele mesmo perceber, porque existia nele o desejo de verdade de Deus, a abertura de deixar ser moldado, ser transformado, de deixar de ser Simão para se tornar pedra, fundamento. Aquilo que Paulo também viveu, que precisou cair do seu orgulho, do seu excesso de conhecimento, para se tornar, receber um nome novo de Paulo, que significa aquele que é humilde, que é pequeno. Um grande conhecedor daquela época, maior, de conhecimento da tradição dos judeus, das leis de Deus, mas precisou cair para levantar em Deus um homem novo. Muitas vezes Deus permite a gente cair diante do nosso orgulho. É mais do que cair de um cavalo. E na hora que ele cai, Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ouviu a voz, mas ele não viu, somente uma luz. Quem és tu, Senhor? Quem és tu que eu estou perseguindo? Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo os cristãos. Saulo, por que me persegues? E a partir daquele momento ele não viu mais, ele não enxergou, porque ali começa a conversão, a mudança.
o aprender a olhar para si, o deixar de olhar ao redor, aprender a olhar para a sua própria realidade, enxergar dentro de si aquilo que está contrário à vontade de Deus e deixar Deus mesmo moldar, retirar as escamas do homem velho. E quando ele se levanta, não enxergava mais, precisou ser ajudado. Um homem imponente, forte, que tinha carta para poder matar todos os cristãos, grande conhecedor, cheio de orgulho de si mesmo, prepotente até o extremo, e recebe um nome novo, não mais Saulo, orgulhoso, cheio de si, mas para seguir o caminho você vai ter que se tornar agora Paulo, pequeno, humilde, deixar Deus conduzir, deixar de ser conduzido também, ajudado. Imagina para Paulo ter que as pessoas agora segurar ele para poder levá-lo, ter que conduzi-lo agora, ter que ser direcionado, não conseguir enxergar nada diante de si. E ficou 3 dias de jejum e oração, não comeu nada, pedindo ao Senhor, porque ele não conseguia entender aquilo que estava acontecendo, mas ele fez uma experiência verdadeira, até que Deus, pelo Espírito, envia um homem, que impõe as mãos sobre ele, reza e diz: o Senhor me enviou aqui, para rezar por ti, para que as escamas sejam retiradas dos seus olhos. E no momento que ele tocou em Paulo, rezou, as escamas caíram, ele começa a enxergar a vida nova, deixa de ser perseguidor e passa a ser um grande defensor da igreja, e vai morrer pela igreja, vai dar sua vida pela igreja, porque já não era mais o mesmo homem, já não era mais aquele que perseguia, aquele cheio de orgulho. E ele não saiu logo depois que os seus olhos se abriram, já pregando para tudo quanto é lado, não, ele passou tempo, anos, buscando conhecer a doutrina, conhecendo os ensinamentos, deixando ser transformado por Deus, porque só quem faz a experiência da ressurreição é capaz de levar outros a ressuscitar. Só quem faz a experiência de nascer de novo é capaz de apontar a vida nova que vem de Deus. Só quem toca no lugar sagrado é capaz de conhecer e levar outros a fazer a mesma experiência, porque 2 cegos caminhando junto caem num buraco profundo. Isso nos ensina a palavra. E a igreja é testemunha da verdade, da experiência. A igreja que nasce do testemunho de 2 homens e dos outros apóstolos, todos que viveram experiências profundas com o Senhor, da comunidade primitiva, primeira, que faz uma experiência como Maria Madalena, que também fez a experiência de se tornar uma mulher nova. Isso é a ressurreição. Ressurreição é mais do que abrir um túmulo e se levantar. Isso ele fez sim fisicamente para nos mostrar aquilo que ele faz com a alma que se deixa entregar em Deus. A força da ressurreição, a força da igreja é anunciar uma vida nova, uma vida na presença de Deus, que é capaz nesse mundo sim viver a presença de Deus. Como a natureza geme e chora, nos ensina a Sagrada Escritura, esperando a manifestação dos filhos de Deus, daqueles que vão viver a verdade em Deus, daqueles que vão testemunhar no mundo, e se preciso for doar até o seu próprio sangue pela igreja, para testemunhar sua fé, que não vão voltar atrás, que mesmo diante das dificuldades, das perseguições, vão manter-se fiéis, aqueles que não vão ao sabor das ondas e não fazem tudo para agradar a todos, mas têm em primeiro lugar o desejo único de agradar a Deus. A primeira leitura de hoje nos fala de Pedro preso, acorrentado, as mãos e os pés, 2 soldados do lado, mais 2 guardas de soldados prendendo, e aquela prisão ainda acorrentada. E Pedro, quando estava preso, a palavra nos fala que a igreja rezava. A igreja rezava. Não é à toa que o agiógrafo, o escritor sagrado, colocou isso. A igreja
unanemente rezava, a igreja clamava, a igreja pedia. E no momento que Pedro estava preso, um anjo do Senhor veio, como nós lemos no Salmo, o anjo do Senhor vem acampar ao redor daqueles que o temem e o salva. E o salva. Pedro preso, um anjo o acordou de noite, tocou e disse: levanta. Na mesma hora as correntes caíram. Isso não é figura de linguagem, isso é realidade. Pedro se levantou, livre. A igreja unanemente rezava. E Pedro passou por aqueles 2 soldados, passou pelas guardas, e quando ele chegou na porta, acorrentado, as correntes caíram, e Pedro ficou. A palavra de hoje fala, ele não sabia se aquilo era uma visão, se ele estava sonhando, e o anjo deve ter dado um tapinha no rosto dele: acorda, paz, vai, isso não é uma visão. Tanto que ele correu. Quando ele vai na comunidade, a comunidade toda fechada, com medo, rezando, Pedro bate na porta, a criada escuta, nem abre a porta, assustada, corre: Pedro, está solto. É escrito assim na palavra em Atos dos Apóstolos: o anjo do Senhor vem acampar ao redor daqueles que o temem, daqueles que fazem escolha verdadeira por Deus, daqueles que querem fazer a vontade de Deus, daqueles que são capazes de abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus, daqueles que querem instituir o reino e fazer a vontade de Deus e deixar ser moldado, ser transformado. A mudança de vida, a graça, o sobrenatural de Deus que age ao redor daqueles que querem fazer a vontade de Deus. Os anjos acampam ao redor. O sobrenatural de Deus conduz a igreja. O sobrenatural de Deus acompanha a igreja que quer fazer a vontade de Deus. O sobrenatural de Deus é capaz de agir nas situações que humanamente parece que não tem jeito. Não importa as prisões, não importa as correntes, não importa aquilo que se levanta, a vontade de Deus sempre prevalece na vida daqueles que querem fazer a vontade de Deus, daqueles que vivem na verdade, daqueles que não encenam, mas aqueles que estão na verdade de Deus, daqueles que vivem a verdade e a vontade de Deus. Os anjos acampam, sobrenatural vem ao redor e salva, e age, manifesta. Não existe corrente capaz de acorrentar, de prender aqueles que têm um chamado e vivem na verdade de Deus. Não tem grilhões que suportam. Quando Deus fala, todas as correntes caem. Quando Deus se manifesta, todas as prisões são abertas. Mas eu preciso viver na verdade de Deus. Eu preciso viver a experiência de deixar Deus me moldar, ser um homem novo, ser uma mulher nova. Todos conhecerão que estão em mim e eu estou em vós, se as minhas palavras permanecerem em vós. O nome novo que os apóstolos recebem é sinal de uma vida nova que assumem. Uma vida nova que assume. E celebrar a festa de Pedro e Paulo, 2 fundamentos, colunas, como todos os outros apóstolos, como a comunidade primitiva e todos aqueles que permitem Deus moldar. E quando um homem e uma mulher se levanta na verdade de Deus, não tem inferno que segure, não tem mal que impeça. Nada pode impedir. O inferno, os demônios tremem e temem um homem e uma mulher que se levanta e quer viver na verdade de Deus, que não encenam, que lutam, que todo dia se esforçam, mesmo diante de situações que estão sozinhos nas realidades, aonde eu vou demonstrar que eu fiz uma escolha verdadeira. Que às vezes a gente esforça, luta, quando a gente está diante das pessoas, quando a gente está diante do ambiente sagrado, mas é nas minhas atitudes solitárias do dia a dia, é no meu comportamento pessoal que eu vou demonstrar aonde eu estou diante de Deus. Quem é Jesus para mim? A palavra de hoje, Jesus fez esse questionamento para os apóstolos: quem sou eu para vocês? As pessoas estão me vendo como Elias, como um dos profetas, como Jeremias. Não compreenderam quem eu sou. Mais do que um profeta, mais do que trazer uma profecia, eu vim trazer uma vida nova.
Quem sou eu para vocês? De acordo com a minha resposta e a minha conduta de vida, o meu modo de seguimento. Se Deus é simplesmente alguém que faz um milagre, eu vou atrás dele por causa de um milagre. Se Deus é aquele que vai simplesmente atender uma necessidade de tempo em tempo, quando eu precisar, eu vou atrás dele. Se Deus é aquele que é fundamento, eu permaneço junto dele diante de qualquer situação. Se Ele é o Senhor, eu vou mudar a minha vida e fazer o que eu preciso for para conformar a sua vontade. Quem sou eu para vocês? E uma resposta que a gente vai dando não é com os nossos lábios, não. É com a nossa mudança de vida, com o nosso comportamento, com a nossa atitude, com as escolhas que vamos fazendo, com o comportamento que vamos tendo, deixando aquilo que a gente sabe que não é conforme mais à vontade de Deus, deixando de lado aquilo que a gente sabe que não condiz mais com a escolha que eu fiz, com a condição que eu fiz, que eu escolhi para a minha vida, aquilo que eu preciso fugir, aquilo que eu não vou ficar brincando. São Paulo vai dizer: fugir de tudo aquilo que possa te levar a cair. Não é ficar brincando, eu vou resistir, não, fugir, porque se esse mal te tocar, uma ferida na alma vai criar. E a segunda leitura fala de São Paulo e da luta que ele fez para se manter. Combati o bom combate, guardei a fé. Bendito seja Deus quando no dia que saímos dessa vida a gente poder rezar isso que São Paulo disse: combati o bom combate. Significa lutar. A minha parte que eu preciso fazer, daquilo que Deus me concede. Salvação, conversão não é braço cruzado, não. É esforço, é luta, é combate, é renúncia. É dia a dia, é o esforço que eu vou fazendo para corresponder com a graça que Deus vai me dando. E que só para no dia que ouvirmos o Senhor: vinde a mim, benditos de meu Pai, porque eu tenho preparado desde o início da criação do mundo esse lugar aqui para você. Você tem um lugar, não é qualquer lugar não. Você tem um lugar à direita de Deus, preparado, e ninguém vai ocupar aquilo que é seu. Se você não ocupar, aquilo fica vazio. Ninguém ocupa o lugar do outro diante de Deus. Deus já pagou por nós. Não precisa de nós para nos salvar, mas quer que também façamos a nossa parte para corresponder com a salvação que Ele nos dá. A minha parte eu preciso fazer, o meu esforço, a minha luta, combater o bom combate todo dia, viver um dia de cada vez. E quando eu vou vivendo isso, a graça da conversão vai acontecendo na minha vida. Não serás mais Saulo, mas Paulo. Não serás mais Simão, mas Pedro. Um nome mudado que significa uma identidade, uma vida nova. Uma vida nova que eu vou assumindo e correspondendo, fazendo a minha parte diante de Deus. Celebrar São Pedro e São Paulo significa buscar uma vida como igreja. E vida de igreja significa conversão. Não existe graça de Deus se eu não corresponder ao chamado, se eu não corresponder com uma mudança de vida. Se eu não correspondo, eu vou encenando. E a vida de Deus não é encenação, mas é luta, esforço, sacrifício, sangue, se preciso for, para me manter na presença daquele que me chama, que me capacita e que me conduz. Que São Pedro e São Paulo nos ensinem a viver uma vida verdadeira na presença de Deus.